Hoje a gente vai falar sobre a Oi BR3, né? Você investiria seu dinheiro na Oi? Nesse vídeo eu falo um pouco sobre a empresa e comento sobre os últimos resultados. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu sou o Rafael Scaramelli e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a empresa Oi, né, que tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores com o código OIBR3, né? Mas antes, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para ficar ligado nos próximos vídeos que vem por aí. Bom, pessoal, vamos lá então, né? A Oi é uma empresa de telecomunicações que surgiu lá em 1963 e abriu seu capital na bolsa em 1980 e ela trabalha basicamente com internet, TV e telefonia, né? Atualmente a empresa tem valor de mercado na casa de 5 bilhões e suas ações estão listadas no segmento nível 1 de governança corporativa da bolsa. Ela tem tanto ações ONs quanto PNs, né? Sendo as ONs com 100% de tag along free float de 60,7% e as PNs com 80% de tag along e free float de 89,5%. No momento que eu gravo esse vídeo, cada ação está no preço de 80 centavos e do começo de 2019 até agora elas se desvalorizaram praticamente 30%. Falando agora sobre as operações da empresa, né? A maior parte das operações estão aqui no Brasil, porém ela tem alguma atividade tanto na África quanto no Timor-Leste também. Nesse terceiro trimestre de 2019, né, agora, a Oi fechou o trimestre com uma receita líquida total de 5 bilhões, sendo 4,95 bilhões provenientes da Receita Brasil e 46 milhões foram provenientes das atividades internacionais. Falando apenas das operações Brasil, né, a receita da empresa é dividida basicamente em três segmentos: o residencial, que envolve as linhas telefônicas fixas, internet banda larga e a TV por assinatura; o segmento mobilidade pessoal, onde conta com os serviços de telefonia móvel, planos e pacotes de dados para celulares; e o B2B, que é a parte voltada mais para empresas, né, que também envolve as linhas telefônicas tanto fixas quanto móveis, né, internet e a TV também. No segmento residencial, a empresa teve queda em todas as suas linhas, né, olhando trimestre contra trimestre. No total, a receita nesse segmento apresentou uma queda de 13,5%. Já no segmento mobilidade pessoal, também houve quedas em praticamente todas as linhas, né? Apenas os serviços pós-pagos que apresentaram um aumento de 22,8% entre os trimestres, né? Basicamente devido à empresa comprimir as margens dos planos, tornando-os mais competitivos e fazendo a migração do cliente pré-pago para o cliente pós-pago, né? Mesmo assim, a receita nesse segmento também caiu 2,8%. Já no B2B, houve um aumento na receita móvel e também na TV paga, porém não foi suficiente para impactar o segmento todo, que também apresentou uma queda de 8% no total entre os trimestres. No geral, a receita líquida total da Oi caiu de 5,48 bilhões no terceiro trimestre de 2018 para 5 bilhões no terceiro trimestre de 2019, uma queda de 8,8% entre os trimestres, né? Os custos e as despesas operacionais da empresa praticamente não saíram do lugar, se mantiveram em praticamente 4 bilhões de reais, sem nenhuma alteração entre os trimestres, né? O EBITDA, que basicamente é a potencial geração de caixa da empresa, né, ficou em 979 milhões, queda de 32,9% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, fazendo com que a margem EBITDA caísse 7 pontos percentuais a 19,6%. E devido a ajustes nos valores de ativos e créditos de impostos, o EBITDA ajustado ficou negativo em 1,4 bilhão. O capex da empresa ficou em 2 bilhões, aumento de 35,3% em relação ao mesmo trimestre de 2018. Esse aumento é basicamente justificado pelos investimentos que a empresa vem fazendo para aumentar as redes de fibra ótica e também expandir as coberturas das tecnologias 4 e 4.5G. Com isso, o fluxo de caixa operacional da empresa ficou negativo em 1 bilhão e 86 milhões. As despesas com depreciação e amortização totalizaram 1,5 bilhão, aumento de 3,1%. O resultado financeiro foi negativo em 2,3 bilhões, aumento das despesas financeiras em praticamente 1 bilhão de reais em relação ao segundo trimestre desse mesmo ano. Aumento esse justificado pela variação cambial e desvalorização da moeda brasileira em relação ao dólar. Com tudo isso, o resultado operacional da Oi ficou negativo em 3,3 bilhões, né? Fechando o terceiro trimestre de 2019
com um prejuízo líquido consolidado de 5,7 bilhões de reais, um aumento considerável de 333,2% em relação ao terceiro trimestre de 2018. O endividamento bruto da empresa fechou o trimestre em 17,9 bilhões e, tirando as disponibilidades em caixa, a dívida líquida da empresa ficou em 14,7 bilhões. Então, pegando a DRE da empresa e tendo uma visão geral, a gente vê que ela gerou 5 bilhões em receitas, mas os custos e as despesas operacionais foram maiores do que a receita, dando um resultado operacional negativo e, consequentemente, um prejuízo bilionário, mostrando que a Oi precisa urgentemente reestruturar sua gestão e melhorar suas operações. Falando alguns indicadores, o PL da empresa está negativo em menos 0,6%, o PVPA está em 0,3%, o ROI negativo também em menos 50,6%, dividend yield é zero, se a empresa não lucra, ela também não paga dividendos, a margem líquida ficou negativa também em 49,3% e a dívida líquida sobre o EBITDA está em 9,7 vezes, mostrando que a dívida da empresa é 9,7 vezes maior do que a potencial geração de caixa dela. Enfim, pessoal, tá aí os números, nitidamente a empresa gasta mais do que ganha e quando isso acontece, a conta não fecha e o prejuízo aparece, Pode ser que ela passe por uma reestruturação ou seja comprada por outro player, porém isso nem de longe é garantido, Então a pergunta que eu te faço é: você colocaria a Oi BR3 na sua carteira? Me responde aqui nos comentários e também me conta o que você achou dos últimos resultados da empresa, Bom, se você gostou desse vídeo, me ajuda compartilhando ele com quem tem interesse nesse assunto e também deixando o seu gostei, Não esquece de se inscrever se ainda não for inscrito e ativar as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Eu te desejo um excelente dia, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.